Já conversou ou já viu uma notícia que ficou irado por conta do afrouxamento da lei, né? E aqui a gente coloca a punição, não há mais rigor na punição. Nós vemos homens que praticam o mal, nós vemos homens que tiram a vida do semelhante e depois de 3 anos eles estão na rua. Nós vemos homens que estupraram 3, 4, 5 mulheres, 2, 3 anos estão na rua. É o afrouxamento da lei. Não há mais rigor, não há esse senso de justiça que o Senhor imprimiu no coração do homem. Há o afrouxamento das leis. Exato, existia. Sim, se aplica nisso, porque o Estado, na sua forma de organizar, e aquilo envolve a questão de ordem pública, né? O Estado é chamado a atuar na ordem pública, não na vida privada das pessoas. Mas na questão da ordem pública, quando ele está antigamente com as leis que proibia, né, o divórcio ou tornava ele bem dificultoso, a ideia é o quê? O divórcio não é bom. Não é algo desejável. Então, aquilo que compete na ordem pública, nas leis, nós vamos dificultar, né? Por mais que depois isso foi se afrouxando no tempo, hoje, praticamente, né, envolve até a questão da igreja, né? Várias pessoas, terceiro casamento, né, segundo casamento, nem Cristo abriu uma exceção por causa da dureza do coração, nem pensou nisso. Não gostei, né? Chegou um momento que a conversa não estava casando e a gente pediu divórcio. Sem a ideia de Cristo como, né, o marido devendo espelhar a Cristo, a esposa a igreja. É interessante que, pelo menos aqui no Rio, para casar é R$700. Agora, por baixo, né? Todo o processo é mais de 1.000. o sofredor. Todo o processo do cartorário é mais de 1.000. É interessante que assim, eu não sei o preço para divorciar, né? Mas que com certeza vai parar com isso. Sim, sim. E fácil. Aí você tem um estímulo à união estável. Qual é o estímulo da união estável? Você paga uma escritura pública de 500 e pouco. Declaratório de união estável. Se você quiser. Se não quiser, você guarda o comprovante de residência dos períodos que estiveram junto com nome comum, você comprovou a união. Eu vejo assim, misturando muito com a lei do pecado, a questão da cultura, porque a gente está falando do Ocidente. Ocidente, isso, Ocidente. Ele faz com que essas coisas do cristianismo tenham ficado em desuso, passado. É retrógrado, né? Agora, se você olhar outros países, o aborto não é tão fácil, a união estável não Sim. existe. Então, assim, a gente tem que... a cultura faz a gente distorcer as coisas e criar dúvida. Sim. Mas a palavra de Deus, ela não vai falar de modos ou usos e desusos. Ela fala Exatamente, do pecado. O pecado, ele nomeia tudo e bota tudo por igual para saber que a gente realmente precisa de redenção. Não há nada novo debaixo do sol, né? Exatamente. Os homens mudam, mas o Porque a gente pecado... acha, tá aumentando a maldade, o mundo está pior do que antigamente. Não, está sendo mais noticiado. Porque essa maldade não existia. Bebês na Grécia Antiga já eram deixados fora da aldeia para morrer. Sim. Então, assim... A igreja primitiva passou por esse processo, né, de influenciar a cultura do seu tempo de modo a evitar os abortos, né, dos romanos. Eles acolhiam as crianças e tudo mais. Nós vemos isso na descrição ali de relatos da igreja primitiva, né, ali em Roma. William Carey, né, foi para a Índia, ele foi lutar pelo site, que quando o marido morria, a viúva era enterrada junto. Sim, aí. Então, assim, era uma prática cultural indiana. Aqui no Brasil, né, as tribos indígenas, né, a questão de matar. Até hoje, né, há relatos até hoje. O problema é que agora, com essa cultura pós-moderna, você não pode dizer que a cultura assassina de um povo é assassina. É errado. A cultura dele tem que ser preservada. Exatamente. Então, assim, o mundo está tão sem padrão moral que ele não sabe nem o que é assassinato. É o relativismo. É feminicídio. Exato. Para poder criar um índice de mulher. Exato. Mas, gente, tudo é assassinato, tudo é pecado, adultério na mente. Jesus falou, né? Na mente ou na prática é adultério. Exato. Chamar o irmão de idiota é assassinato. Usar a palavra corpo é assassinato. Então, assim, a vida, né, ela é completa. Exato. E se a gente for ficar falando disso, ficar horas aqui, porque a cultura vai... Essa questão cultural é muito... a gente tem que ter muito cuidado, inclusive, às vezes, em meios missionários, né?
Porque alguns missionários que eu conheço, tem uma certa confusão que envolve essa ida da igreja a essas culturas pagãs, né? Digamos assim, ainda não influenciados pelos valores judaico-cristãos do Ocidente. E lá se coloca muito uma ideia de relativizar o impacto da Bíblia, da pregação naquela cultura, porque eles mesmos colocam obstáculos e a cultura é um obstáculo. A forma como se organiza a igreja, como é o culto, por exemplo, a solenidade do culto. Não, mas lá na cultura deles jogar coisa por alto. Não, mas a Bíblia fala que o culto a Deus deve observar o princípio da solenidade. E esse princípio é para todos os homens. Os gentios não faziam isso. Lembremos, se nós formos voltar ao passado, todos nós derivamos de gentios. Se essa mentalidade fosse a mentalidade da igreja primitiva, nós estaríamos provavelmente cultuando a Deus com princípios que eram dentro dos tempos pagãos. Por que isso não se estabeleceu? Porque não foi respeitada a cultura. A palavra de Deus é contracultural. E a palavra de Deus na mente do cristão deve ser o quê? A base para ele influenciar e por meio da graça de Deus, porque não é nós que mudamos, é a palavra de Deus sendo pregada e o Espírito atuando que muda, nós sermos instrumentos do Senhor para a glória dele. É afirmar, nós vamos ver na parte que fala do sal da terra, que somos nós, e realmente contra isso. Não é obstáculo para a palavra de Deus, cultura não é obstáculo, o coração do homem não é um obstáculo. Aquilo que nós anunciamos e Deus quer fazer operar, ele vai operar. O problema é que nós, às vezes, não confiamos na palavra de Deus. O problema é que nós somos tão influenciados pela nossa cultura que nós, involuntariamente, às vezes inconscientemente, nós criamos obstáculos à palavra de Deus. E aqui nós lembramos aquilo que Lutero falou, que ele mesmo não estava fazendo nada, enquanto a Europa estava passando por aquela mudança, aquele momento caótico contra a Igreja Católica. Ele falou que enquanto ele bebia cerveja no bar, a palavra de Deus estava transformando a Europa. Ele confiou no poder da palavra de Deus. Não somos nós somos apenas portadores. É a palavra de Deus que impacta. A injustiça, a inversão de valores morais, que nós estamos conversando aqui. E nós vamos agora à parte do sal da terra. O sal não se confunde com o material sobre o qual ele é utilizado. Nós vimos aqui que o sal é colocado sobre a terra. Então, assim como o sal é colocado sobre um alimento e ele não se confunde com esse alimento, as propriedades do sal continuam sendo as propriedades do sal e do alimento agora recebe o sal e tem a questão do tempero, a nós também. Nós não devemos receber, se formos colocar assim, de forma paralela, a questão da substância da terra em nós. Como nós vimos no início, nós estamos aqui, mas não somos daqui. E a palavra do Senhor vai repetir isso de várias maneiras sobre como nós devemos nos portar no mundo, tendo a nossa mente no alto. Não nos conformamos, mas nos renovando. Renovando a nossa mente. Pequenas quantidades de sal já é suficiente para alterar o sabor. Então a questão da quantidade não deve ser um argumento para influência. Os cristãos são poucos para influenciar esse mundo. Os cristãos são tão pequenos. Olha o poder do sal, irmãos. Um pouco de sal, numa grande quantidade de alimento, vai alterar. Você pode jogar quando nós vamos fazer o arroz, né? Eu também uso alho, já não uso alho no arroz dele. Nós colocamos uma pitada de sal e nós já sentimos, né, a diferença que dá no arroz. Como se nós tiramos essa pitada de sal, o arroz já fica mais insosso. Essa é a ideia, né? Nós não podemos argumentar sobre quantidade. O sal tem esse poder, tem essa capacidade de alterar o sabor. Os discípulos de Cristo são o sal da terra, como nós vimos aqui na passagem, em uma interpretação contextualizada, já que Cristo está falando de forma imediata ali aos discípulos. Mas nós podemos estender, por causa de outras passagens na Bíblia, que todos aqueles que nasceram de novo pelo lavar regenerador do Espírito Santo também são sal. Ou seja, nós, os crentes, aqueles que foram alcançados pela graça, também são sal e são chamados ao temperar, são chamados a preservar. É interessante a substância do sal, porque não somente na questão do sabor, mas o sal também é utilizado para preservação. Antigamente, antes
da Revolução Industrial, né, que tem a questão da geladeira, né, a tecnologia e tudo mais, era utilizado sal para conservar os alimentos, a carne, por exemplo. Então nós temos essa visão também, como nós vimos do mundo, dessa podridão natural do homem por conta do pecado e essa influência que apodrece a criação do Senhor, de tal forma que lá em Romanos 8, Paulo vai falar que a criação também geme, aguardando o dia da redenção dos homens, porque a redenção dos homens implicará também na redenção de toda a criação. Essa ideia de podridão é a ideia de quando nós estamos aqui e somos sal, nós freamos a imoralidade por causa da palavra de Deus. Nós preservamos esse processo de podridão natural, de decomposição do mundo. Então nós temos que ter muito cuidado, às vezes, com a nossa visão escatológica, que não pode nos levar a parar e entregar esse mundo, né? Tem ramos escatológicos, nós não vamos entrar aqui porque Apocalipse dá vários estudos, mas a gente tem que partir do ponto que nós somos chamados a pregar a palavra de Deus, independente da nossa visão escatológica. Se o mundo vai acabar amanhã, se o mundo vai acabar daqui a 1000 anos, né? Se o mundo vai piorar, se o mundo vai melhorar, não importa, nós somos chamados a pregar e ser sal. Então, cuidado com visão escatológica que faz com que você, não vou me envolver com a esfera pública, daqui tudo vai piorar mesmo. Vamos ficar só dentro das 4 paredes da igreja, daí para fora, daqui a pouco, provavelmente semana que vem, Cristo está vindo. Não, nós somos chamados a pregar a palavra de Deus e aguardar também ansiosamente o dia que Cristo virá e julgará o mundo e realmente completará esse processo de santificação e de salvação a nós. O cristão deve se distinguir necessariamente, tá, irmãos? Daqueles que não confessam Cristo. Necessariamente. Não há aqui exceção. Nós temos que ser diferentes daqueles que não confessam Cristo. Não é possível nós confessarmos Cristo, falar que o Espírito de Deus habita em nós. Nós temos lá os frutos o fruto do Espírito, as características do fruto, a temperança, o domínio próprio, a benignidade. E nós não expressarmos isso na nossa vida. É o que Cristo fala. Aquele que me ama, ele faz o quê? Ele guarda os meus mandamentos. Não é possível nós falarmos que amamos ao Senhor e não termos frutos desse amor, dessa salvação. Nós vamos ver aqui algumas passagens, não vamos nos ater muito por causa da hora, mas nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo fala que a fé, ela é operosa. Tiago, a fé é operosa. Não é possível a gente falar que confessamos Cristo e ninguém nem sabe qual é a diferença. No meu trabalho eu falo palavrão como o ímpio fala. No meu trabalho, né, aquelas questões imorais, imperceptível, de pequenos furtos e peculatos no serviço público, eu faço parte também, me divide aí, só não me passar nada. Olha como nós acabamos por flexibilizar a palavra de Deus. Nós até conversamos, né, no domingo passado, o Leandro estava trazendo algumas situações lá da empresa, no passado, que é justamente isso, né? E aqui no Rio de Janeiro isso é muito forte. Né? No Rio de Janeiro parece que não há mais corrupção, né? Não há mais coisa errada. Isso se tornou um processo natural no Rio. Os esquemas, né? a sonegação, isso se tornou uma coisa natural do Rio de Janeiro. É o jeitinho brasileiro, né? Não é mais errado. Faz parte da nossa cultura. O cristão que foi regenerado por Deus e assim teve a sua natureza mudada, ele está no processo de santificação até a glorificação plena. Essa verdade deve fazer com que os frutos da salvação e as boas obras para as quais o Senhor nos predestinou, Efésios, sejam constatadas por Deus e testemunhadas pelos homens para a glória de Deus. E nós temos então caminhando para a conclusão, algo que deve trazer muito temor para nós. Porque Cristo fala que o sal insípido, ou seja, o sal que não salga, ele não tem mais serventia nenhuma. E ele é o que? Ele vai ser lançado ao chão para ser pisado pelos homens. Né? A ideia aqui realmente que não alcançará a salvação. Será lançado fora. Essa ideia que Cristo sempre fala, principalmente nas suas parábolas, será lançado fora. Não vos reconheço. Não vos conheço. Isso deve trazer temor, deve trazer uma autoanálise a nós, como nós estamos vivendo lá fora. Nós somos verdadeiros, nós realmente confessamos Cristo lá fora ou somente aqui dentro da igreja?
realmente nós nos preocupamos, que foi a conversa que nós tivemos no encontro literário, com essa ideia de acordar e no final do dia pensar, poxa, eu compartilhei a palavra do Senhor com alguém? Será que alguém que passou no meu caminho, eu busquei a oportunidade de conversar, de espelhar, de compartilhar minha fé com alguém? Ou eu estou vivendo sem essa preocupação de alcançar vidas com a pregação da palavra que nos alcançou também porque alguém pregou a nós? Que as nossas obras reflitam o nosso Senhor Jesus Cristo, quem morreu para nos salvar. Que amemos nosso Senhor e, portanto, guardemos os seus mandamentos. Aqui eu até separei, eu acho que eu esqueci de colocar no slide, algumas passagens, né? Efésios capítulo 2, Tiago, Êxodo capítulo 20, que é essa ideia do cristão vivendo no mundo, né? Êxodo capítulo 20, o decálogo, né? A nossa base moral de certo e errado, resumidamente, está ali no decálogo, os 10 mandamentos. Tiago, que fala sobre a fé não pode ser morta, que a fé naturalmente ela vai produzir bons frutos, né? Porque a fé sem obras ela é morta. Nós temos Efésios falando que Deus nos predestinou para as boas obras. Tem um fim, não é uma vez salvo, agora eu sento e... Não, Ele nos predestinou. Se nós somos predestinados, não esqueçamos que a salvação vem acompanhada por Deus para as boas obras. A predestinação considera a finalidade de boas obras também. Então, às vezes, muitos hipercalvinistas se apropriam de uma parte e esquecem outra para falar que uma vez salvo eu sento e só aguardo a minha morte. Na verdade, não. Nós somos chamados a sermos operosos e, portanto, não entrar nesse raciocínio de monastério, né? Isso não é bíblico, tá? A ideia de não é possível temperar alguma coisa sem jogar sal, irmãos. Você pega o sal e coloca à parte e fala que esse sal vai temperar aqui, isso não é lógico, né? A mesma coisa se aplica a nós. Se nós somos sal da terra, você tira e não tem influência, você está descumprindo a ordem de Deus. Nós estamos no mundo, devemos influenciar o mundo, mas não somos do mundo. Então a gente tem que trabalhar muito bem essas nuances. O legal de Efésios, né, é que ele vai tratar, logo depois de falar sobre boas obras, ele vai falar sobre o relacionamento da inexistência do muro de separação. Isso. Dos inimizade, né, entre os gentios. E ele vai trazer instruções para diversos tipos de relacionamento no âmbito familiar e tem um específico sobre o trabalho, sobre a relação com o seu Senhor. Então, é interessante nós vermos, né, que boa parte do nosso dia, a maioria de nós está no ambiente de trabalho. Então, esse é um ambiente que o Senhor nos coloca muitas vezes para que nós possamos apresentar a nossa fé e ser justamente salvo, né? Às vezes nós falhamos, né, em guardar nosso momento de devoção e destinar nossa mente para isso nos domingos, no âmbito da igreja e no nosso tempo particular, no âmbito familiar. Mas Efésios ele vai trazer algo, e em outras partes da palavra de Deus também, a relação com o senhorio, ou seja, com o seu empregador ou com o seu empregado. Então é importante nós sermos justos, como vai falar em Pedro, buscarmos a justiça que nós devemos tratar com justiça ao trabalho. Sim. E justamente ser salvo nesse ambiente no qual a gente passa boa parte do nosso dia, né? Então, eu acho que eu mesmo já tive crise na minha primeira formação da Marinha, pensando que eu deveria sair do ambiente militar para que eu pudesse me dedicar mais à teologia e tudo mais, mas depois eu tive o entendimento de que eu sou inserido no ambiente onde estou, de trabalho, porque Deus me colocou ali para que eu possa justamente ser salvo na terra, entendeu? E aí, a gente conseguindo compreender isso, nós conseguimos ver o propósito de Deus, né, em onde estamos. Não só no ambiente familiar, não só no ambiente eclesiástico, mas também no ambiente de trabalho. Sim, exatamente. Nesse momento também, irmãos, perguntas, né? Já foi encerrado. Quem quiser colaborar, igual o irmão Douglas, fazer perguntas também, podem ficar à vontade. É interessante que